Mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Os avanços tecnológicos nas últimas décadas têm permitido que a inteligência artificial se torne cada vez mais sofisticada e capaz de realizar tarefas complexas. Isto tem trazido benefícios consideráveis, mas também tem levantado questões éticas e sociais importantes. Por exemplo, a inteligência artificial tem sido usada para automatizar processos de trabalho, o que pode levar à substituição de empregos humanos por máquinas. Além disso, há preocupações com o risco de inteligência artificial ser utilizada de maneira mal intencionada, como espionagem ou difusão de fake news. O interesse mediático e a discussão pública em torno da inteligência artificial tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, especialmente com o lançamento do ChatGPT, um modelo de linguagem pré-treinado que tem gerado muita expectativa e controvérsia. O GPT é considerado um marco na inteligência artificial, pois é capaz de realizar uma ampla variedade de tarefas de linguagem natural com um nível de precisão e flexibilidade impressionantes. O GPT tem sido alvo de críticas por refletir os preconceitos e desigualdades presentes na sociedade, o que tem suscitado debates sobre a responsabilidade dos criadores da inteligência artificial para evitar esses problemas. Formado em Publicidade e Marketing, João Gabriel Ribeiro enverdou pelo jornalismo, onde se especializou em temas como o cruzamento entre a sociedade e a tecnologia, capitalismo digital e arte. Com um pensamento crítico na área dos novos mídia e da informação digital, ele destaca-se pela participação em diversas conferências e conversas sobre o tema e é coautor do livro O Fim da Verdade Objetiva, organizado por João Mateus e editado pelo Museu Júlio Pomar. Hoje vamos ter João Gabriel Ribeiro como convidado no Perguntar Não Ofende para uma conversa sobre o potencial de transformação e os dilemas éticos da inteligência artificial. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. Esta introdução não foi escrita por mim, mas por uma aplicação de inteligência artificial gratuita, o ChatGPT. Segundo algumas poucas linhas de comando que foram digitadas sobre o tema em debate e as informações curriculares de João Gabriel Ribeiro. Muito obrigado, João, por teres aceitado este meu convite. Faltou aqui dizer que tu diriges o Shifter. Infelizmente parece que o GPT não foi totalmente, não foi completo na busca. Isto é evidentemente isto foi um exercício para as pessoas perceberem o que é que a inteligência artificial pode fazer, já agora também algumas das suas limitações. Exatamente. Eu, ao ler esta introdução, não me revejo no estilo e nem me revejo, portanto ele é limitado, como é evidente, a inteligência artificial é bastante limitada ainda. Para leigos, onde me incluo seguramente, comecemos por noções básicas que no caso da inteligência artificial e da sua definição podem ser até bastante complexas. Do que falamos quando falamos de inteligência artificial e de machine learning, por exemplo? O que é que as separa? Ok. Antes de mais, bom dia, obrigado pelo convite. É bom estar aqui a falar deste tema para uma audiência mais alargada do que aquela que habitualmente temos no Shifter, onde fazemos isso a nossa especialidade, acabamos por falar por um grupo mais pequeno de pessoas que têm mais disposição... mais para dentro da bolha, não é? Sim, têm mais disposição para este tipo de coisas. E de facto foi um bom exercício trazeres a introdução escrita pelo ChatGPT, porque permite já também, de alguma forma, abordar alguns mitos. Eu queria só começar por esclarecer um dos primeiros, que é que o ChatGPT é gratuito. Está longe de ser gratuito, é uma coisa bem paga. Acho que devemos de falar disso lá mais à frente. Aquilo que este momento é gratuito porque é um momento de demonstração da tecnologia, claro. Mas é curioso porque se formos ao nosso painel de gestão da conta, está lá a correr os créditos que estamos a gastar. Tipo, gerar textos como esse que disseste é uma coisa que gasta muito poucos créditos, portanto vai ser barato. Mas se nós quiséssemos treinar o modelo, por exemplo, para ele saber quem era o João Ribeiro, especificamente, aí iríamos gastar mais créditos, porque esse treinar o modelo é que é a tarefa realmente
que implica processamento computacional. E para te dar um exemplo, ou um contra-exemplo, digamos assim, ele não sabe quem é o João Ribeiro, mas se lhe perguntares onde é que está o Cristiano Ronaldo, ele vai dizer que está no Manchester United. Sim. E há um mês atrás dizia que estava na Juventus ainda, portanto aqui ficamos já aqui com Não, esta... uma das coisas que eu me apercebi é que a base de dados ainda é muito frágil. Bem, então para Portugal é muitíssimo frágil. Ou seja, a base de dados, onde ele vai buscar a informação ainda é muito mais limitado do que eu muito rapidamente consigo. Sim, se me quiseres fazer essa pergunta mais tarde, eu posso dizer quais é que são os dados em que ele foi treinado, porque há essa informação, não especificamente quais é que são, mas de onde é que vem, e podemos tocar nisso. Para não fugir à tua pergunta inicial do que é a inteligência artificial e do que é o machine learning, por assim dizer. Bem, a inteligência artificial é, se quisermos, o termo umbrella, não é? O termo guarda-chuva, onde cabem várias ideias, vários processos, vários modelos encontrados pela tecnologia para, de alguma forma, e dito isto de uma forma simplificada, tentar replicar as capacidades ou os processos que o cérebro humano desenvolve. Apesar de nós falarmos disto sempre de uma maneira bastante agregada, por assim dizer, não é? Como se este termo englobasse tudo, existem muitas subdivisões na inteligência artificial, existem muitas subdivisões que se prendem sobretudo com o tipo de tarefa que se está a querer desempenhar, não é? Por exemplo, o GPT é aquele que se chama um modelo de processamento de linguagem natural, porque trabalha com linguagem, trabalha com texto, com palavras, porque pode não ser texto, pode ser reconhecimento de discurso, por exemplo, mas existem outros algoritmos que trabalham com outro tipo de processo e que por isso se enquadram noutros campos, digamos assim. Machine learning, como dizias, é a aprendizagem da máquina, não é? Aquilo que se chama aprendizagem automática, e é este processo que cabe na inteligência artificial. É uma coisa um pouco mais sofisticada, não é? Sim, se quisermos aqui uma ilustração da coisa, fazemos um círculo grande que será a inteligência artificial, depois um círculo intermédio que será o machine learning, que é a ideia da máquina poder aprender, não é? Mas ainda vamos mais longe, ainda vamos mais profundo, porque agora, quando estamos a falar do GPT, quando estamos a falar deste estilo de modelos, estamos a falar daquilo que se chama aprendizagem profunda, que é um passo para dentro do machine learning, que é a aprendizagem automática, e depois ainda temos a profunda. Se quisermos um exemplo assim simples de nós percebermos, a aprendizagem automática seria, por exemplo, um algoritmo que tem que prever quanto tempo é que determinada coisa vai demorar, e que, em função da média de tempos que demorou noutros dias, usa padrões, não é? Usa padrões e basicamente faz aquilo. A inteligência profunda, o deep learning, a aprendizagem profunda, não a inteligência profunda, acaba por recorrer a um conjunto de redes neuronais, que é a tecnologia por trás da inteligência artificial, para dar, digamos assim, alguma complexidade a esse processo, para relacionar mais fatores, e tem essa capacidade de, perante um conjunto determinado de dados, conseguir detectar esses padrões que são, digamos assim, significantes para que o output, não é? Para que o que a máquina gera tenha algum resultado que seja interessante de alguma forma. Eu percebo que só vou fazer um esclarecimento às pessoas que podem sentir-se um bocadinho perdidas, que falar no ar sobre estes modelos acaba por ser um bocadinho mais difícil, porque quando passamos aos exemplos mais concretos... Então eu vou-te fazer exatamente uma pergunta para ser um bocadinho do ar. Temos noção, cada vez mais aspectos do nosso dia-a-dia que implicam um contacto com o que podemos chamar de formas primitivas de inteligência artificial, por assim dizer, como os chats automáticos, os sites e imensos serviços que nós usamos, mas a complexidade de algumas decisões e as suas aplicações escapam. De forma prosaica, o que é que hoje, agora saindo do ar, o que hoje já implica alguma forma da inteligência artificial, e até onde achas que podemos chegar num futuro não muito distante com a inteligência artificial, em termos práticos, em termos prosaicos na vida das pessoas? Assim, primeiro, há assim eu sei que estou a fazer um exercício difícil, que é pedir a alguém que passa um tempo a pensar numa coisa para se afastar dela, mas... Eu acho que aqui o exercício difícil é algo sobre o qual eu escrevo bastantes vezes, é a confusão que se cria em torno do termo inteligência artificial, porque tanto podes ter uma aplicação que diz que utiliza inteligência artificial e estás perante um exemplo de machine learning básico e que não é realmente inteligência artificial naquilo que se chama hoje em dia, não é? Quando se chama inteligência artificial, geralmente tenta-se que a ideia seja que essa catalogação seja para os modelos de estado de arte, os modelos que são o melhor que se consegue fazer hoje em dia. Mas a verdade é que depois, em sítios onde nós se calhar não concebemos que está lá a inteligência artificial,
é óbvio que ela está. Por exemplo, a pesquisa do Google, não é? Uhum. A pesquisa do Google utiliza uma tecnologia mais ou menos análoga, uma arquitetura mais ou menos análoga à do ChatGPT para fazer a interpretação das nossas pesquisas. Já há essa introdução da inteligência artificial, por exemplo, nisso, que é completamente do dia a dia de toda a gente hoje em dia. E depois há dezenas de outras áreas em que essa aplicação acontece, nem sempre é de uma forma que seja bastante clara ou que o utilizador tenha essa evidência. E por outro lado, quando essa evidência é quase exacerbada, geralmente a tecnologia não é assim tão interessante, não é? Porque nós hoje em dia, e eu estou sempre a escrever coisas deste género, vemos inteligência artificial em tudo. Qualquer dia uma torradeira também tem inteligência artificial, uma máquina de café também tem, tudo. Mas tem. até onde é que achas que a inteligência artificial pode ir? Na medida, num futuro previsível, ou seja, eu acho que de alguma forma e percebendo, em termos práticos, eu estou a dizer e percebendo um bocadinho as várias vontades que convergem nesta ideia da inteligência artificial, eu acho que ela, feliz ou infelizmente, pode ir até onde a deixarmos ir, porque o potencial de substituição é mais ou menos existe. Agora depende um bocadinho do que é que nós queremos desses usos críticos. Por exemplo, há aqui uma questão que se fala muito, não é? Da inteligência artificial, o ChatGPT, por exemplo, substituir os jornalistas. Ok, se calhar se nós hoje em dia puséssemos o ChatGPT a escrever notícias sobre algumas coisas, dando-lhe os factos, por exemplo, ele era capaz de fazer textos. Eu sei de comunicados de imprensa que já são feitos. Por exemplo, não é? Porque não exigem tanta traço de autor ou criatividade, e que já são feitos. E portanto, nesse sentido, capaz de gerar texto sintético, a inteligência artificial é. Agora, a pergunta que nós temos de fazer é: nós queremos que Nós vamos passar grande parte da nossa conversa a falar sobre isso mais à frente, mas deixa-me só ainda aqui tentar definir as fronteiras. Não estamos a tomar como sinal de inteligência, tu até em parte já disseste isto, não estamos a tomar como sinal de inteligência tarefas puramente repetitivas feitas com base de modelos padronizados, como é o caso de mecanismos de seleção de filmes e de músicas, por exemplo, de acordo com as nossas preferências, ou até auxiliares médicos na detecção de tecidos potencialmente cancerígenos, que correspondem a um tratamento mecânico de procedimentos que têm mais a ver com a capacidade computacional pura do que com a inteligência. Ou seja, ainda não há aqui uma mistura de coisas que têm sobretudo a ver com a capacidade extraordinária de um computador e buscar muita informação, mas não existe propriamente inteligência, existe capacidade computacional. Não é? Exatamente. Eu escrevi até um pequeno ensaio chamado Uma Questão de Inteligência, que podem encontrar no Shifter, em que trago para cima da mesa essa questão, que é uma questão que eu acho que é importantíssima, que é, para nós usarmos o termo inteligência artificial, temos de algum modo de convergir numa definição de inteligência, não é? E eu acho que se algumas correntes de pensamento hoje em dia estão cada vez a abraçar definições de inteligência mais amplas e que tenham em consideração as inteligências não humanas, por exemplo, ou a inteligência que não é expressa em ação, mas, por exemplo, a capacidade do corpo humano se regular em si mesmo pode ser considerada uma forma de inteligência, uma vez que também é coordenado pelos mesmos sistemas. E em sentido inverso, a inteligência artificial, ou aquilo que se chama de inteligência artificial, parece que cada vez mais promove um entendimento da inteligência, como dizias, que é baseado em capacidades computacionais que só por acaso, ou não é bem só por acaso, mas só por o nosso hábito é que parecem que são aquilo que é a inteligência. Há um paper muito interessante nesse aspecto, de uma linguista que é Emily Bender e de uma engenheira que trabalhava na Google, no departamento de ética de IA, que chama a estes modelos, como o ChatGPT, os modelos pré-treinados de geração de texto, papagaios estocásticos, porque no fundo o que eles fazem não é criar texto no sentido em que nós imaginamos o que é criar texto, não é? Porque nós pensamos e depois há essa expressão do pensamento, mas o que eles fazem é criar o texto mais provável dado um determinado prompt, um determinado comando. E portanto aqui esta ideia de probabilidade rasga bastante com aquilo que é a nossa ideia do que é criar um texto, não é? Porque nós, quando criamos um texto, até se calhar jogamos mais com a ideia de improbabilidade, para tentarmos ser originais de alguma forma. E portanto há aqui esta... Eu senti isto nesta introdução, por essa exemplo. divergência muito interessante. Esta introdução era aquilo que chamaria uma introdução totalmente flat, ou seja, exatamente. Nada de surpreendente, tudo, nem sequer toda a informação, mas isso assumo que ainda são as dores de parto, ou seja, virá a ter a capacidade de ir buscar toda a informação que esteja disponível
na internet Sim, e mais não ou menos. deixar de fora o shifter, por exemplo, quando fala de ti, mas de facto há ali aquilo que nós chamamos o rasgo, e o rasgo não tem só a ver com a criatividade, tem exatamente com a vontade de não fazer o provável, não é? Fazer o improvável. Exatamente. E há outro problema associado a esta síntese. Se nós pensarmos no exercício de síntese, é um exercício completamente subjetivo, não é? A forma como nós sintetizamos uma coisa e tentamos reduzir algo que é mais complexo em poucas unidades é subjetivo e tem muita nuance e carrega muita nuance. Eu fiz este exercício, fiz vários exercícios com o ChatGPT a testar os seus limites e a testar assim o que era importante saber. E, por exemplo, se nós metermos a lista de investidores que investiu na OpenAI, que é a empresa que criou o ChatGPT, ele, ao resumir, diz teve investimento de pessoas muito importantes de Silicon Valley. E estas nuances de pessoas muito importantes, ou, por exemplo, ela quando fazia a síntese falava do Elon Musk, o muito famoso Elon Musk, há aqui uma subjetividade que está a ser transportada neste texto e que, para quem lê, pode ser encarada com uma certa neutralidade que não existe por isso simplesmente, não é? Mas aí deixa-me dizer-te que eu acho que, por exemplo, o jornalismo segue mais ou menos a lógica do Por isso é que eu dizia. ChatGPT. Por isso é que eu dizia, pode haver. Repete uma ideia mais ou menos previsível E provável. E provável, exatamente, de discurso, do meu ponto de vista, infelizmente. Com a distribuição massiva e gratuita de aplicações como o ChatGPT, passámos de modelos puramente centrados numa tarefa repetitiva, como o Deep Blue da IBM, que ganhou a Kasparov em 1996, para programas com capacidade de análise e resposta a multifunções, muito mais similar aos processos neuronais da inteligência humana. 2022 foi um ano de viragem, mais um passo num processo longo, ou estamos a viver algum deslumbramento mediático com processos que ainda são embrionários? Peremptoriamente, estamos a viver muito deslumbramento e quando nós acompanhamos a discussão com pessoas que estão próximas da área e que há muito tempo estudam sobre a área, toda a gente está a dizer mais ou menos o mesmo. É engraçado, sei lá, eu lembro-me de repente do Gary Marcus, que esteve aqui no Web Summit, da Emily Bender, que é uma linguista, como disse, do François Chollet, que é uma das pessoas mais importantes na ideia de programar o Deep Learning com Python, trabalha na Google, e há muito essa sensação, para já há aqui uma sensação quase de que aquele entusiasmo que vivemos com a blockchain no ano passado e que estávamos na loucura se transportou pela inteligência artificial. E é preciso dizer, aconteceu em todos os períodos históricos, com todos os desenvolvimentos tecnológicos. Também é relativamente normal. Não é? E por outro lado, eu ia dizer que não é um acaso, não é? Isto é o dinheiro do capital de risco que movimenta-se de um lado para o outro e tem que gerar estes ciclos de entusiasmo para que as aplicações vendam. Estamos a falar da OpenAI, que tem uma proposta em cima da mesa de 15 mil milhões para ser comprada a 49% pela Microsoft, e portanto estamos a falar de uma absurdidade de dinheiro que está aqui em cima da mesa. Não estamos a falar de uma coisa gratuita e menor. Mas existe um momento transformador, era aí que eu queria chegar. Mas se tivermos que apontar esse momento transformador, apontaria para 2017. Em 2017, uma equipa de investigadores da Google apresentou um artigo científico chamado Attention is All You Need, em que aí sim apresentam uma das grandes disrupções na forma como a inteligência artificial era programada, e essa é uma das disrupções que agora vem, digamos assim, à tona com o ChatGPT. E essa disrupção, sem entrar em muito pormenor, porque perderíamos aqui a audiência, se quiserem podem ler no Shifter que eu explico em pormenor o que é que trata. A introdução de um conceito que se chama Transformer. Basicamente GPT significa Generative Pre-trained Transformer, e é esta ideia do Transformer que é completamente disruptiva da forma como estávamos a programar a inteligência artificial até aqui. Não te preocupes de perdermos um bocadinho de audiência. Antes de ir ao porquê, só para marcar aqui a cronologia da coisa, vamos ter aqui a atenção que as tecnologias que estavam a ser utilizadas, ou os conceitos que alimentavam essas tecnologias, embora com alguns desenvolvimentos ao longo do tempo, eram datados dos anos 80. Aquilo que eram as recorrentes neural networks, ou as convolutional neural networks, que eram as arquiteturas mais comuns, eram datadas dos anos 90 e tinham alguns problemas. Eu vou explicar de uma forma muito simplista. Se alguém for engenheiro e me tiver a ouvir, peço desculpa. Eu sei de uma forma mais rigorosa, mas não há como agradar quem sabe muito e ser compreendido. De uma forma muito simplista, os modelos, as neural networks até aqui, quando processavam uma determinada informação, e faço aqui só um parênteses para dizer que estamos a falar dessas neural networks para este tipo de processo, de tarefa, de processamento de linguagem, as neural networks, quando faziam a interpretação do input,
faziam de uma forma sequencial, linear, não é? Ou seja, quando interpretavam uma frase, interpretavam palavra a palavra de uma forma sequencial, e a relação que estabeleciam entre as palavras para perceber, ou seja, este processo que nós entendemos como pensar, era só entre a palavra seguinte e a anterior. Uhum. E isto tinha alguns problemas, tinha 2 grandes problemas, e um dos grandes problemas era a perda de informação. Se fosse uma frase muito grande, ele chegava ao fim da frase e já não se lembrava do que é que era ao princípio, porque era difícil conseguir concentrar toda aquela informação no computador. E depois tinha outro problema que se chama o Vanishing Gradient Problem, e que é um dos grandes problemas da inteligência artificial, porque como isto são tudo operações matemáticas, nós falamos aqui em palavras, em números, mas isto tudo se traduz em operações matemáticas. As relações de significação entre os diferentes tokens, não palavras, porque a máquina entende isto como tokens, são determinados por uma espécie de, chamamos assim, um vetor matemático, não é? Que tem um determinado número que determina a força daquela relação, por assim dizer. O que acontecia é que, como estes modelos estabeleciam as relações um a um, chegava a um ponto em que a diferença matemática entre as relações era tão pequena que o modelo, com muitos dados, deixava de conseguir aprender coisas novas e começava a tornar-se, atingir a sua limitação. Já nos anos 80, mais ou menos, não, nos anos 90, fizeram uma nova arquitetura chamada LSTM. Não me lembro agora do nome da sigla, mas é Long Short Term Memory, qualquer coisa assim, que tentava lidar com este problema do Vanishing Gradient, da máquina deixar de aprender, e o que fazia era introduzia um conceito, ou introduzia uma ideia de que existe numa frase, ou existe numa sequência determinados tokens ou palavras que nós podemos ignorar. Aquilo que o Google faz, por exemplo, nas nossas pesquisas, que ignora o i, o a, aqueles artigos. Ao tirares alguns tokens, algumas palavras deste modelo, consegues estabelecer relações e que essas relações voltem a ganhar peso, não é? É uma espécie de recalibração. Aquilo que os Transformers fazem é algo que já tinha sido proposto mais ou menos nos anos 90 pela mesma pessoa que propôs o LSTM, mas para a qual não tínhamos capacidade de computação. A grande vantagem dos Transformers, ou aquilo que os Transformers agora alavancam, digamos assim, é a capacidade de processamento paralelo que os computadores têm. Os computadores antigamente tinham os processadores muito mais reduzidos e eram capazes de fazer menos operações em paralelo. Agora os Transformers já jogam com essa capacidade de processar em paralelo, que é muito... que advém muito também do triunfo das placas gráficas, as placas gráficas como processadores, o GPU, o processamento na placa gráfica. E ao paralelizar, como se chama, ao paralelizar as operações, ele é capaz de fazer mais operações em simultâneo. E então, em vez de fazer um reconhecimento sequencial de uma frase ou de um prompt, o que os Transformers fazem é fazer uma espécie de abstração da frase toda, isto é, ele processa o input todo ao mesmo tempo e relaciona todos os tokens uns com os outros e depois projeta essas abstrações dos tokens que ele cria. E imaginem cada token como se fosse uma etiqueta. Cada palavra, não é, ganha uma etiqueta que surge assim por cima dessa palavra, que tem vários números, e os números são a relação dessa palavra ou desse token com as outras palavras ou tokens naquela sequência, e projeta essas representações para aquilo que se chama um espaço comum, a partir do qual ele faz a sua geração. Se quisermos pensar de uma forma mais concreta, se nós tivermos a frase está ali um elefante, ele faz esta correspondência, faz esta etiquetação do está enquanto a representação do verbo estar, e a representação do elefante, e a projeção para um espaço comum torna que não interessa ou deixa de interessar se está em português, se está em inglês, porque ele tem essa capacidade de reconhecer aquela representação mais do que aquele token em específico. Ele não funciona só com o token em específico, mas com uma representação que é algo de um nível, digamos, hierarquicamente superior. Agora, a consequência prática disso é qual? Em relação a esse salto, a consequência prática. A consequência prática, e é uma das coisas que tem fascinado a crítica em torno do GPT, é que o modelo foi capaz de fazer coisas para as quais nem havia expectativa que ele fosse capaz de fazer. Porque o GPT, estes modelos de geração de texto, são treinados para aquilo que se chama gerar a próxima palavra, não é? A ideia é gerar sempre a próxima palavra de uma sequência. Eles geram sempre de forma sequencial. E não havia digamos assim, uma expectativa muito grande que ele fosse capaz de fazer coisas como tradução ou como a síntese, por exemplo. O resumo de texto é
é uma das tarefas mais interessantes e da forma como o GPT o faz tem chamado muita atenção, mas ele é capaz de fazer todas estas operações para além da geração da próxima palavra, precisamente porque faz esta projeção para o espaço comum destas representações, os embeddings, que lhe permitem, digamos assim, projetar qualquer conceito ou qualquer tipo de representação em diferentes formas de expressão. Outro exemplo seria, por exemplo, a poesia, não é? Deixa de interessar, não há esta geração linear da sequência, e deixa de interessar se é poesia, se é código, se o que é, porque o que ele faz é esse processamento dos tokens, é essa criação dessa representação de nível superior da ideia. Agora, isto só foi possível precisamente porque os computadores permitiram uma nova arquitetura de inteligência artificial, em que é interessante até ver depois os gráficos disto, porque a forma como as operações ocorrem é completamente diferente, porque finalmente é possível ter aquilo que se chama uma multi-head attention, porque o computador já não precisa de prestar atenção a um token de cada vez, mas já presta atenção a muitos... Um token, voltamos a dar um comando, token, ou palavra. Uma palavra, sim, desculpa. A muitos ao mesmo tempo. E ao fazer ao prestar atenção a mais ao mesmo tempo, consegue ganhar, digamos assim, novas capacidades. Na realidade, aproxima-se da nossa capacidade, não é? Exatamente. Porque nós, de facto, nós estamos aqui a conversar e eu não estou a prestar atenção a cada palavra. Exatamente. Mas a ideia geral. A questão central, ou pelo menos a que levanta questões filosóficas mais relevantes, é saber se algum dia teremos máquinas capazes de pensamento original e não apenas de maior capacidade de computação matemática. Uhum. Serão elas capazes de avançar o conhecimento humano? Eu acho que essa pergunta tem várias respostas possíveis. Porque eu acho que as máquinas atualmente já são capazes de avançar o conhecimento humano em algumas áreas. São capazes de ter pensamento original? Se são capazes de ter pensamento original é outra questão. E eu acho que aí é interessante nós voltarmos um bocadinho àquilo que falávamos há pouco da perspectiva de inteligência, não é? Uhum. Porque a nossa inteligência, a nossa mundividência, digamos assim, aquilo que nós sabemos sobre o mundo não deriva só da nossa inteligência, mas também da nossa capacidade de traduzir as coisas em dados, não é? Em alguns dados objetivos. Em algumas áreas, essa objetividade e esse pensamento lógico e racional que não é muito premiado pela originalidade até é bom, não é? Por exemplo, na meteorologia. Na meteorologia, e é uma área onde a inteligência artificial sempre foi muito utilizada e ainda é hoje, na meteorologia não interessa ser original ali, interessa ser o mínimo original possível e ser rigoroso. E portanto, nesse sentido, claro que aí podemos avançar o conhecimento humano. Outro exemplo muito interessante foi o AlphaFold, um projeto da Google que resolveu um problema da química já muito antigo. O problema era basicamente, dado uma sequência de aminoácidos, seríamos capazes de imaginar qual a forma da proteína. E a máquina foi pela primeira vez com uma taxa de sucesso de 95%, o que pode ser bastante impressionante e bastante interessante para usos clínicos, por exemplo, para desenharmos vacinas, coisas do género. E nesse aspecto é óbvio que sim. O que eu acho que é mais interessante aqui é nós percebermos que tipo de tarefas é que nós queremos delegar para a máquina e que tipo de tarefas é que não queremos. E eu acho que a originalidade pode ser um critério interessante de nós pormos em cima da mesa, do género, tipo, se é preciso originalidade, se calhar é melhor não considerar a máquina. E existem outros critérios que podem ser interessantes. Por exemplo, a inclusão, estes algoritmos, pela sua... que não são algoritmos, são modelos de inteligência artificial, pela sua forma como são produzidos, não é? De forma estatística e probabilística, transportam consigo muitos vieses e, portanto... É por aí que eu quero isso. Se fosse esse o caso e as máquinas se tornassem verdadeiramente inteligentes, o que acontecerá quando os humanos deixarem de ter capacidade de entender os algoritmos e o próprio conhecimento gerado pela inteligência artificial? O que acontecerá quando deixarmos de conseguir aferir se o que estamos a ver tem alguma relação com a realidade e sequer como é que foi gerado o que estamos a ver? Essa pergunta é muito interessante, filosófica. E a partir de agora vamos quase sempre andar por aqui para estas coisas, que é o que me interessa realmente. A mim também, na verdade. Eu só percebo a parte tecnológica para depois poder opinar com alguma propriedade deste lado também. E não tem só a ver com a inteligência artificial, eu começava por aí. Eu acho que eu costumo dizer que essa delegação quase da ideia de pensar não nasceu só agora com a inteligência artificial. Há um filósofo australiano, creio eu, que nós entrevistámos no Shifters, chamado Simon Grotchalk,
e que ele fala precisamente sobre esta ideia, sobre a forma como nós fazemos outsourcing de algumas tarefas para a máquina e isso nos influencia imenso. Eu trago aqui um exemplo, tenho sempre no bolso este exemplo muito, muito forte e paradigmático, que é hoje em dia já ninguém sabe números de telefone nem aniversários. Eu não sei o número de telefone de ninguém a não ser o meu. E portanto, isto já é uma coisa, isto já é uma delegação que nós fizemos à máquina, uma terceirização desta parte de alguns processos. Mas ainda assim é a memória, não é? Ainda assim o que estamos a delegar ainda é só memória, não é? Exatamente, mas depois, se nós formos para um nível a seguir, não é? Hoje já se usa muito aquele termo da inteligência Google, da pessoa que perante uma pergunta sabe melhor pesquisar do que pensar, e portanto aí já vamos a outro nível, e isto acontece de uma forma cada vez mais profunda, digamos assim. E isto leva-me para uma ideia que eu acho que é ainda mais importante, se calhar, do que profecias de se vamos ser substituídos, não vão ser substituídos, porque eu acho que a tecnologia, não sendo minimamente ludita, não é? É algo com que teremos de lidar, é algo que, até porque o seu deployment, ou seja, a tecnologia ser utilizada na sociedade não depende de nós, à partida depende de pessoas com muito mais poder de nós e que têm mais poder de decisão se é utilizada ou não, não é? Já iremos isso. E portanto, aí eu tento um bocadinho evitar essa vergonha promoteica, esse conceito, essa ideia de vergonha promoteica de que as máquinas vão destruir a humanidade porque são capazes de nós. Mas pode acontecer, é? O que eu acho que é muito interessante, de nós promovermos e propagarmos, e é aquilo em que eu baseio o meu trabalho, é neste entendimento crítico da máquina, porque a partir do momento em que nós entendemos algo criticamente, a capacidade disso nos assustar é muito menor e ganhamos um controle sobre aquilo que estamos a falar. O exemplo do ChatGPT, por exemplo, que eu trabalhei bastante e fiz um artigo gigante sobre o assunto. Para muita gente, não é? No Twitter, por exemplo, era o fim do jornalismo, era isto, era aquilo. Para mim foi ótimo para gerar exemplos de como é que eu podia explicar as coisas às pessoas sem que depois tenha necessariamente utilizado o que ele me gerou, mas para me inspirar como mais uma ferramenta no meu trabalho. Da mesma forma, há muito tempo que eu integro no meu processo de trabalho outros modelos de inteligência artificial, por exemplo, para reconhecimento de discurso. Quem é o jornalista que gosta de transcrever entrevistas? Se tivermos uma inteligência artificial a fazer isso, ótimo, maravilhoso, obrigado por fazerem o meu trabalho nesse aspecto tão amoroso. E portanto eu acho que este é o salto que nós temos que dar, porque essa ideia... O salto na realidade é sermos nós a comandar a tecnologia em vez de sermos comandados pela tecnologia. E na verdade não é uma questão de poder. E na verdade não é muito difícil se nós conseguirmos afastar esta ilusão de que a tecnologia tem muito poder, porque nós fazemos um bocadinho essa transferência Mas isso implica um conhecimento, a gente provavelmente vai passando várias vezes por aí, mas isso implica um próprio conhecimento da tecnologia que é inviável para a esmagadora maioria da população que a utiliza. Eu não sei se implica um grande conhecimento da tecnologia ou uma ponderação do entusiasmo, porque de facto há um exemplo que eu pus no meu artigo do ChatGPT, em que se tu lhe perguntares do you know em que língua is this sentence, ele diz que está em português. Se tu disseres tenho 9 bolas na mão, tenho uma caixa com 3 lugares, consegues pôr lá? Ele diz não. E agora dupliquei a capacidade da caixa, consegues pôr lá? Ele diz sim, agora a caixa tem 6 espaços para bolas, consegues pôr lá as tuas 9. Portanto, se nós testarmos a máquina em operações de lógica muito básicas para um ser humano, percebemos que aquilo é muito, muito falível. Na primeira versão eu fiz um exemplo que eu acho muito caricato, que dizia um pássaro voou contra uma parede e não passou porque era de betão. O que era de betão? Para nós é óbvio que era de betão, era a parede, mas o ChatGPT dizia é impossível determinar o que era de betão. E portanto, se nós percebermos que a máquina falha em coisas tão básicas e tão simples para o raciocínio humano, e mesmo assim quisermos delegar o nosso trabalho, né? Fazer esta transferência da agencialidade, o problema é nosso. Não podemos culpar a tecnologia por esta... A tecnologia nunca tem culpa de nada, porque ela própria não é... E portanto... Nem sequer existe conceito de culpa para a tecnologia. Exatamente, e portanto eu acho que se nós... Mas isto deixa pegar, porque isto tem a ver com quando a ciência não traz essa memória, eu tenho-a bem viva. Quando a ciência chegou ao ponto de conseguir clonar uma ovelha, eu lembro-me do debate na altura, em meados dos anos 90, assistimos a um profundo debate público, ético, moral e político que atravessou a sociedade civil, não foi todo o espaço público, sobre o alcance da ciência, o alcance ético, político, às vezes quase até religioso daquela capacidade. Hoje
que começamos a ter modelos de inteligência artificial a replicar o que de mais humano existe, que é a nossa capacidade de linguagem natural, o assunto passa quase sem debate público. Nós estamos aqui a fazer um debate, mas este é um debate... mesmo este nosso Mais debate restrito. Dificilmente o debate ultrapassa este espaço mais alargado que nós estamos a ter aqui. Naturalizamos os avanços tecnológicos e científicos a tal ponto que deixámos de discutir as suas implicações. Ou seja, o debate com a Dolly, que eu me lembro bem, hoje seria possível, e no entanto o que estava em casa da Dolly não tem a profundidade que isto tem. E uma das coisas que ficou muito clara na Dolly, eu dou sempre este exemplo quando falamos de... Quando as pessoas dizem não se pode travar o vento com as mãos, eu digo sempre, desculpa lá, a tecnologia não é o vento. Exato. É humana. Somos nós que a criamos e, portanto, sim, podemos travar, podemos decidir os limites, podemos decidir por aqui vamos e por aqui não vamos, e decidimos na clonagem. Exatamente. Nós decidimos isso na clonagem. Havia capacidade tecnológica para ir muito mais longe e nós decidimos, aqui há uma linha Exato. que nós não queremos passar. Temos ainda sequer capacidade de fazer esse debate sobre, por exemplo, este tipo de tecnologia de que estamos a falar? Eu acho que o problema relaciona-se um bocado com a forma como as próprias sociedades evoluem e se regulam, não é? Nós estamos a falar de uma criação, e focando aqui no ChatGPT, por exemplo, ou alargando a mais modelos, para antes de ir ao específico. Quando dizias que a tecnologia não é o vento, não é? A tecnologia, neste momento, e este tipo de tecnologia que estamos a falar, é capital puro. É capital puro porque isto são investimentos absurdos que nem passam pela cabeça da maioria de nós. E portanto, nesse sentido, até esta tecnologia acompanha um bocadinho o dinheiro. E, portanto, não é o vento todo. E, portanto, havendo esse lado... E é uma das coisas que estão sempre a tentar nos convencer, é que o dinheiro é o vento. É como se fosse o vento. É uma coisa sim. que acontece como acontecem as coisas. Até mesmo a forma como se propaga a ideia de que o ChatGPT é gratuito e de que o ChatGPT é o único modelo de inteligência artificial é muito interessante, porque é tentar passar esta falsa ideia de neutralidade, e que se nós entendermos, nós já caímos nesta armadilha antes. Eu, no artigo sobre o ChatGPT, acabo mais ou menos com essa nota de, com as redes sociais, nós estávamos a ver isto a acontecer à nossa volta, e só passado 10 anos é que acordámos e ficámos, polarizámos as sociedades, a desinformação, isto e aquilo. E, portanto, sim, eu acho que nós não passámos, eu quero acreditar, não é, até pelo meu trabalho, que nós não passámos a esse ponto em que é possível discutir, em que é possível travar de alguma forma os modelos, mas é muito complicado, e eu acho que a razão não é minimamente tecnológica, a razão é muito mais cultural, a razão é muito mais a forma como as nossas sociedades, até a forma como a informação circula nas nossas sociedades, que isso é algo que me interessa bastante, porque se nós procurarmos, por exemplo, notícias sobre o ChatGPT, não é difícil encontrarmos, mas se nós procurarmos notícias que sejam objetivas e que promovam esse entendimento crítico do ChatGPT, é praticamente impossível. Aliás, eu escrevi o artigo que escrevi, são 6.000 palavras, é assim uma coisa, é um empreendimento que para Portugal sobre a tecnologia é uma coisa, acho que assinalável, porque não encontrava aquela informação em absolutamente mais lado nenhum, e quando digo aquela informação, digo todo este racional sobre a tecnologia que precisamente mostra que aquilo não é vento, que aquilo resulta de muito investimento, de muita interação entre muitas empresas, e que é uma relação extremamente complexa que nós estamos aqui a falar. Por isso eu acho que o mais importante para nós resistirmos, digamos assim, de alguma forma, a sermos arrebatados pela tecnologia dessa forma, é nós começarmos a promover uma literacia crítica sobre a tecnologia, e isto é uma convergência, um compromisso que temos que fazer enquanto sociedade, eu acho, porque até é meio perverso, até é meio, ingrato, injusto, uma palavra dessas assim forte, que eu, que sou muito mais precário, eu costumo dizer que sou dos jornalistas mais precários em Portugal, sou diretor, jornalista, faço tudo por salário mínimo, estou a pôr a minha pele num artigo muito crítico sobre o ChatGPT, e depois se calhar há jornalistas que têm posições de maior responsabilidade, de maior importância, e falam criticamente sobre um modelo que, vamos lá ser concretos sobre ele, não é? Os principais financiadores iniciais da OpenAI tinham nomes como o Peter Thiel, o apoiante de Trump, tinha a Amazon Web Services, nós sabemos quem são,
A Microsoft é uma das principais interessadas no ChatGPT atualmente. São as grandes tecnológicas que estão por trás disto. Se nós mais à frente vamos é que eu quero falar sobre o privado e o público neste debate, já lá vamos um pouco mais à frente. A inteligência artificial tem sido vista mais como uma questão de engenharia, focada nas suas aplicações práticas, isto a gente vai continuar sempre no torrente mais ou menos no mesmo, do que uma questão científica. Essa escolha, que tem eliminado algumas das questões filosóficas mais relevantes que estamos aqui a falar, tem sido prevalecente também pela natureza capitalista do investimento financeiro que implica. À medida que as aplicações da inteligência artificial tomam conta do nosso dia-a-dia, estamos a saltar sob o escrutínio de uma parte crescente da sociedade também por causa disto, ou seja, pela natureza do tipo de investimento, como tu estavas a falar, sim, que isto implica. Sim. É assim, não deixa de haver o debate e a ideia de inteligência artificial. Por exemplo, as pessoas das neurociências têm uma relação muito interessante com a inteligência artificial, porque ainda não se perdeu completamente esta ideia de que esse debate também nos pode ajudar a compreender o cérebro e para além disso, como dizia há pouco, existem muitas áreas e muitos exemplos em que a capacidade de computação da máquina é realmente espetacular e serve para perceber coisas muito importantes. Se calhar aquela detecção de, por exemplo, tumores em tecidos, que é uma detecção de um padrão, é uma coisa que pode ser muito interessante. E portanto, sim, existe a discussão nos dois campos. O problema, mais uma vez, é a forma como a informação circula e se organiza, porque mais rapidamente chega até nós, à sociedade civil, tudo o que são precisamente os predicados da engenharia, porque está muito mais associada ao capital do que propriamente da ciência, que está cada vez mais encastelada e com empreendimentos muito difíceis. Aliás, a publicação em ciência dava outro programa, não é? E a publicação em ciência e a forma como a comunicação em ciência depois se dava um podcast interno, não era só um programa, era uma série de episódios, porque nós, enquanto sociedade, é que... O dia deste espero ter aqui a Ministra da Ciência e perguntar sobre aquela proposta que agora fez, que metade dos doutoramentos aconteçam dentro das empresas, o que também nos levanta parte deste debate que aqui estamos a fazer. E isso é um exemplo paradigmático, não é? Nós temos de pensar também até... Acho que estamos num momento que... E eu até faço aqui uma referência a um livro fantástico que se chama New Dark Age, por acaso ainda não está editado em português, do James Bridle, em que ele propõe que nós estamos a atravessar uma nova era negra, não é? Uma nova idade das trevas em relação à tecnologia. E se nós pensarmos um bocadinho nisto, é comum isto ser cíclico, não é? Nós inventamos uma tecnologia que a maioria das pessoas não percebe, então a maioria das pessoas fica meio atordoada, exatamente, assim, meio idade das trevas, não estamos a saber o que é que estamos a fazer, e depois com o tempo, com a maturação da tecnologia, vamos promovendo um maior entendimento. Só que nós nunca vivemos uma rapidez. A rapidez é porque a rapidez não é um pormenor, tem a ver com a sociedade. Isso aconteceu porque a sociedade se adapta às novas tecnologias. Se a rapidez é grande, a sociedade não, o nosso ritmo de adaptação não mudou. Nós continuamos a ser o mesmo corpo, a mesma... Exatamente. E a sensação, por exemplo, que eu tenho, uma pessoa de 53 anos, é que há 30 anos que me estou a adaptar a uma velocidade que a dada altura se torna impossível. Então, eu deixo de conseguir, não é? Exatamente. Ainda esta manhã estava a ler o Nick Cave a comentar uma música, que geraram uma música no estilo do Nick Cave e mandaram-lhe. Ele disse, pá, isso é horrível, é grotesco. E disse, o problema é que isso sou infantil, mas mesmo que sou infantil, nós vamos continuar a acelerar em direção a essa tecnologia, porque não vamos pôr-lhe um travão. E é um bocadinho isso, não é? E há outro lado que é um conservador no próprio... Os algoritmos e as bases de dados que servem à memória da inteligência artificial não são neutros. Acho que isso já aqui discutimos, e é uma discussão que é muito importante explicar às pessoas. Não, os algoritmos... Quando as pessoas dizem... Quando, por exemplo, há o debate sobre a liberdade de expressão nas redes sociais, digo, meus amigos, vocês não estão na ágora em que cada um dá. Não, vocês estão no espaço privado. Vocês estão num espaço privado que define as regras da liberdade de expressão segundo os seus próprios interesses. E a minha pergunta é, no que toca à inteligência artificial, recorrendo, aliás, nós, não sei se ouviste o nosso podcast aqui com a Joana Sá, que a vários temas cruzam este que estamos aqui a falar, recorrendo à base de dados como exemplos de escolhas bem-sucedidas no passado, a máquina tende a escolher, por exemplo, quando faz recrutamento, e muitas empresas hoje usam mecanismos de inteligência artificial para fazer recrutamento, homens brancos, licenciados, nas melhores faculdades, perpetuando
a discriminação. Como é que é possível escrutinar estes processos? E a Joana Sá, aliás, levantava uma questão. Sim, nós podemos lá ir e mexer naquilo e dizer... Filtrar. Não, agora também tens de escolher mulheres. E ela diz, parece-me com razão, a diferença é que nós andamos anos a discutir as cotas para saber se temos o direito ou não temos o direito de fazer isso. E, depois... e basta mexer um códigozinho e... Sim. Eu volto àquele paper que citava há pouco dos papagaios estocásticos da Emily Bender e da Timnit Gebru, porque elas propõem, elas são realmente contra aqueles que se chamam os LLMs, os Large Language Models, como o GPT, os modelos de linguagem, pela forma como eles são treinados. E fazendo aqui, concretizando um bocadinho o pensamento das pessoas, porque acho que vai ser interessante. Sabe-se de onde é que vêm os dados que o GPT usa para treinar. E eu posso fazer aqui... Isso vem de uma organização sem fins lucrativos chamada Common Crawl, que há muitos anos que anda na internet a recolher basicamente tudo. E depois vem da Wikipédia. A Common Crawl é a maior. Depois a segunda maior será a Web 2, que é uma coleção de dados e metadados de links que foram publicados no Reddit e foram minimamente populares. Depois a segunda... a terceira, o terceiro corpo de texto, a corpora linguística, é a Books 1, depois tem a Books 2 e depois tem alguma coisa da Wikipédia. A Books 1 e a Books 2 são conjuntos de textos de autores que são em domínio público e, portanto, mandam para a máquina. E, portanto, aquilo que eu quero que as pessoas pensem é que são terabytes de informação que não é filtrada, que é recolhida da internet, na sua maioria, como expliquei, do Common Crawl e da Webs 2, com critérios que são, num caso, completamente aleatórios, no outro caso, até perversos, porque o que é que interessa é ser minimamente popular no Reddit, não é? Teorias da conspiração também são minimamente populares no Reddit. E isso é um problema que pode ser muito nocivo, digamos assim. E o que a Timnit Gebru e a Emily Bender propõem, de alguma forma, é aquilo que não é bem aquilo que a Joana Sá dizia, mas é outra forma daquilo que a Joana Sá dizia. O que elas propõem é que o nosso desenvolvimento de inteligência artificial neste tipo de modelos está muito concentrado na capacidade computacional e muito pouco concentrado na capacidade do humano ou na interação que o humano pode ter com isto. Isto é aquilo que se chama uma perspectiva feminista da inteligência artificial, que também é muito promovida por a Kate Crawford, por exemplo, que esteve em Portugal há pouco tempo. A Kate Crawford tem um trabalho muito interessante, vale a pena googlarem, que se chama Anatomy of AI, em que basicamente é um mapa enorme em que ela mostra tudo o que é uma AI, portanto, uma inteligência artificial. E uma inteligência artificial não é só um modelo. Uma inteligência artificial é muito trabalho humano, é muitos metais raros, é muita capacidade de computação, muita energia. E então, isto para chegar a que ponto? A Timnit e a Emily propõem que se calhar nós devíamos focar-nos um bocadinho mais na construção das bases de dados, em construir bases de dados que de facto tivessem rigor, fossem limpas, por assim dizer, tivessem alguma curadoria, fossem bem feitas, evitássemos que tivessem vieses, e devíamos ter menos esta delegação de a máquina que trate disso e que descubra, porque depois existe um problema aqui muito grande, que é estas máquinas, estes modelos de linguagem têm uma certa capacidade de fazer uma revisão interna. Por exemplo, se eu lhe perguntar uma receita de bacalhau à Brás, que eu também fiz esse exercício, ela manda-me cozer batatas aos cubos, o que é muito engraçado, e depois se eu lhe perguntar, mas sabes que esta receita está certa? Ele diz não, eu não tenho nenhuma receita específica do bacalhau à Brás, e pronto, dei esta que achei que era mais provável. O problema é que nós temos que ter atenção ao facto da máquina estar errada. Ou seja, há muitas, digamos assim, subjetividades que podem estar inerentes à máquina que são impossíveis de nós sabermos que elas lá estão. Um exemplo paradigmático disto tem a ver com os pronomes persas, não é? Em persa existem os 3 pronomes e não existe um género propriamente binário. Mas é engraçado porque se nós fizermos a tradução de enfermeiro e médico de persa para inglês, este exemplo foi utilizado pela Emily Bender, por exemplo, ele faz sempre a enfermeira, o médico. E isto é aquilo que se chama o value lock, porque como a inteligência artificial é treinada num conjunto de vastos de dados de um determinado momento do tempo, ela vai de alguma forma bloquear a forma como cria algumas representações. E no caso, por exemplo, voltamos àquela ideia de representações que falámos há pouco, o médico, quando é projetado para o espaço comum vindo do persa, é sempre o médico e a enfermeira é sempre a enfermeira, e é difícil para o humano perceber que aqueles vieses lá estão. Por exemplo, o ChatGPT foi treinado depois, para além dos vários processos, com uma coisa chamada Reinforcement Learning Human Feedback, que basicamente é literalmente um humano a falar com a máquina, como nós podemos falar, a mandar comandos, não é?
e em que ele vai tentando detectar estas ideias e estes problemas e vai dizendo, olha, não podes fazer isto, não podes fazer aquilo, não podes fazer o outro. Mas é interessante nós pensarmos, e até para cá está, não propagarmos, não promovemos esta ideia de que o ChatGPT é a única coisa que existe no mundo. Existem várias outras formas de programar modelos de linguagem. Por exemplo, existe um exercício muito interessante chamado Constitutional AI, em que a ideia é que este modelo, para além de ser treinado com dados, também é treinado com uma constituição. Ele tem uma constituição que faz parte do próprio modelo e que no paper podemos ver, como se fosse uma constituição de um país, em que é dito tu não podes fazer determinadas coisas. A única diferença é que ninguém votou nela. Não, e um problema que é, ele também vai ter que interpretar aquela Constituição e, portanto, coisas que sejam subjetivas vão continuar a ser subjetivas. Mas é importante nós passarmos esta ideia de que esta não é a única forma de fazer as coisas e nós não temos que, cá estar, não temos que ficar reféns e depois ir lá e tentar promover as cotas. Temos é que perceber onde é que é possível fazer essa introdução da inteligência artificial de uma forma que seja inclusiva e onde é que, por isso, simplesmente não devemos delegar. E eu queria só aqui fazer um ponto muito interessante, porque sobre este entusiasmo e esta ilusão, em 1960 existiu um investigador, acho que foi 66, um investigador da MIT criou um chatbot chamado Eliza e que imitava um psicoterapeuta. Sim. E era muito engraçado. E nós, se procurarem... Isso é fácil, você fazer ou repetir a última palavra. Exatamente. E se nós procurarmos na internet Eliza, nós atualmente podemos utilizar, porque o código entretanto foi open source, foi tornado público. E é engraçado porque o modelo realmente faz aquilo que dizias, não é? Vai dizer, sim, diga mais sobre isso, sim, fale mais sobre isso. Mas nos anos 60 aquilo foi completamente revolucionário. E apesar do criador dizer isto não é inteligente, isto é uma criação computacional, enganou muitas pessoas e muitas pessoas acabaram por acreditar que aquilo era espetacular e inteligente. E houve um momento assim também em torno da inteligência artificial, assim de muita ilusão. E eu acho que aquilo que está a acontecer agora é um bocadinho esse Eliza Effect, que acabou por mesmo ser cunhado esse termo, de nós estarmos completamente siderados com a capacidade da máquina gerar texto e, portanto, estamos a projetar na máquina coisas que ela não tem, e essa projeção, não é? Nós, por muito racionais e lógicos que sejamos, não somos computadores e, portanto, temos crenças, temos preconceitos, temos muitas coisas que informam as nossas decisões no dia a dia, que informam a nossa participação social no dia a dia, por assim dizer. E esta ilusão criada sobre a máquina e criada pela máquina tem-nos deixado, ou tem mostrado realmente as nossas vulnerabilidades nesse aspecto e a nossa capacidade para acreditar muito na tecnologia que marcou esta mudança destes últimos 30 anos e que tem um bocadinho a ver com esta idade das trevas que eu falava. Eu queria só puxar para um exemplo completamente diferente para nós termos esta ideia de como estamos iludidos com as tecnologias e como desde cedo se está a criar essa sociedade e esse mundo. As crianças com 3, 4 anos, quando estão iludidas com os seus iPads ou no YouTube, eu peço-vos que algum dia se virem uma criança assim, espreitem os vídeos que elas estão a ver, porque grande parte desses vídeos já são gerados por inteligências artificiais, por modelos, e aquilo não faz sentido absolutamente nenhum. Aquilo é assim uma espécie de truque de mágica que está ali a acontecer e não tem sentido nenhum. E isto... Quando dizes sentido nenhum é em termos pedagógicos, em termos de nada. Por exemplo, aquilo são modelos 3D que parecem balões a chocar uns com os outros e é tipo, como faz aquele efeito incrível. É hipnótico, exatamente. E eu quero usar esse exemplo das crianças para dizer que com os adultos acontece o mesmo. Não é se calhar com balões a bater uns nos outros, mas é com o feed do Twitter, com as discussões que acontecem no feed do Twitter, nas redes sociais, porque às tantas estamos ali em algumas discussões que são hipnóticas, mas não são minimamente produtivas. E sobre isto, para voltar à inteligência artificial e dizer que, por exemplo, eu passo bastante por isso, de quando trago uma abordagem um bocadinho mais profunda ou crítica sobre o ChatGPT, por exemplo, sou rapidamente etiquetado como o crítico, como isto ou como aquilo, e é difícil para mim explicar as minhas posições. Mas eu acho que a etiqueta de crítico é sempre uma boa etiqueta. Não, eu não me importo porque exato, se for por isso que me estão a chamar crítico, tudo bem, ainda bem. Eu acho que o ceticismo faz parte da necessidade. Exatamente, é o travão indispensável. É aí mesmo que eu quero chegar. Ou seja, temos que perceber que na nossa sociedade temos que criar incentivos de alguma forma para regular o uso da tecnologia, senão
Isto é importante, leva-nos exatamente a essa questão da regulação. Antes dela ainda, o fundador da empresa responsável por ChatGPT disse numa entrevista a Ezra Klein, do New York Times, que tentou obter financiamento público. Eu não sei se tentou ou não tentou, mas ele diz que tentou, que o conhecimento com esta capacidade de transformação da sociedade deveria ser público. Que nunca teve luz verde e acabou por conseguir recursos junto, por exemplo, da Microsoft e de outros investidores. Faz diferença este brutal salto tecnológico ser dos primeiros? As pessoas não têm muita noção. A maior parte dos grandes saltos tecnológicos, ao contrário do que hoje se vende, da humanidade, foram por via pública, foram financiados pelos Estados, feitos dentro das universidades públicas, feitos pelo privado, foram financiados pelo Estado. Faz diferença este ser o primeiro grande salto, que é sobretudo financiado pelo privado? A questão é uma questão interessante e é interessante nós pensarmos também aqui, porque, pronto, mais uma vez, a inteligência artificial une várias coisas sob a mesma bandeira, e nós podíamos falar dos modelos de inteligência artificial que estão a avançar na China, não é? E esses modelos já têm financiamento do Estado. Sim, e o Estado também já vamos lá. Exatamente, mas para percebermos que o próprio desenvolvimento tecnológico nos Estados Unidos é muito particular, não é? A relação das empresas com o Estado é muito particular. Mesmo, por exemplo, uma das empresas tecnológicas de bandeira dos Estados Unidos, a SpaceX, conseguiu muito financiamento através de contratos públicos com a NASA, por exemplo, e portanto há sempre aqui uma relação. Por isso é que eu tenho dito, ao contrário do que as pessoas pensam, sim, grande parte dos saltos tecnológicos ou aconteceram em universidades públicas, etc., ou tiveram grande investimento público. Eu acho que o que acontece aqui é que o setor privado promove um aceleracionismo, diria, que é superior ao que potencialmente poderia acontecer no setor público, e talvez talvez este momento seja um bocadinho epítome do que o venture capitalism, da forma como o venture capitalism moldou o mundo, não é? A forma como o capital de risco moldou o mundo. Eu estive este ano na Web Summit, por exemplo, e eu fui ver bastantes conferências sobre venture capital de risco, porque a perspectiva de como se, não é? O venture capital é interessante neste sentido, porque é como se estabelecem os incentivos ao desenvolvimento. E os incentivos ao desenvolvimento hoje em dia, e com o venture capital, embora alguns sejam objetivos e rigorosos, por exemplo, no ChatGPT, eu vi uma entrevista há pouco tempo de que alguém da Microsoft dizia: nós nem sabemos muito bem para que é que queremos isto. Nós sabemos que isto é espetacular e que é brutal e que pode ter muitas aplicações, mas não sabemos muito bem qual. E estamos um bocadinho neste nível de investir em coisas que não sabemos muito bem para que é que vão servir, não é? E que não é propriamente como uma ciência essencial. Por exemplo, o Estado investe em ciência essencial, não faz a menor ideia. Exatamente, mas aí é diferente. Aí estamos a falar de um acumular de conhecimento. Exatamente. Não propriamente de um investimento à espera de retorno. Exatamente. Ou seja, e aqui até podemos falar do caso particular da OpenAI, porque OpenAI é o nome da empresa. A ideia deles sempre foi, ou pelo menos a ideia que expressavam, era abrir a inteligência artificial ao mundo, e portanto eles teriam essa, digamos assim, essa missão especial. O que acontece é que desde 2019 que os modelos da OpenAI estão à venda, não é? Nós podemos subscrever as APIs e utilizar os modelos da OpenAI, tanto os de geração de texto como de geração de imagem, como o DALL-E. E portanto acaba por ser assim uma espécie de sei lá, falsa questão, porque o que acontece é que pode também haver, em paralelo com este investimento privado, outros investimentos públicos que podem também fazer avançar a área. E portanto, se me perguntas se faz alguma diferença, eu acho que a diferença principal que faz é porque este investimento privado acaba por já vir por cima de todo este deslumbramento tecnológico. E eu lembro-me sempre, eu gosto muito de hype cycles na internet. A internet vive de hype cycles, ciclos de entusiasmo por tudo e por nada, não é? Quem não se lembra do Clubhouse? Hoje já não é a internet, hoje infelizmente é mais ou menos a sociedade porque a sociedade toda infelizmente foi digitalizada, não é? Mas quem não se lembra do Clubhouse? O Clubhouse ali durante 2 semanas foi a melhor rede social de sempre. É uma coisa impressionante. A blockchain, até aquilo estourar por completo, também ia revolucionar a finança descentralizada. Bem, já tínhamos um mundo todo na blockchain ainda antes de termos qualquer aplicação prática na realidade. Isso é
é interessante de nós pensarmos como é que isso. Como é que estas bolhas. Como é que estas bolhas ganham tanta relevância? E o mesmo Estado que chegam atrasados a estas revoluções são sequer capazes de fazer algum tipo de regulação. Pois é outra questão importante, porque. E cá está, como eu dizia, o capital privado faz com que estas áreas avancem a uma velocidade e como diz, o Estado acaba por chegar atrasado em alguns casos. Não sei, por exemplo, como no caso chinês das cripto, que eles queriam fazer o yuan digital, então o que fizeram foi banir todas as cripto porque nós vamos fazer o nosso. E às vezes há esse tipo de postura de regulação, não é? Que ninguém pode fazer até que o Estado consiga regular por completo ou até promover. Às vezes é aceitável esse tipo de regulação. E às vezes essa ponderação é aceitável. Por acaso, um exemplo em que eu sou bastante crítico em relação ao mundo que pode criar, que são as cripto, mas dia farei aqui um programa. E é muito interessante. Eu estou a dar este exemplo porque foi uma entrevista que publicámos no Shifter ao Adam Tooze e ele fala precisamente desta ideia. Há áreas que o Estado pode dizer não, meus amigos, mas aqui só o Estado é que faz coisas, mais ninguém faz. Exatamente. Nós temos várias que para nós é claro, não é? Forças Armadas, etc, etc. Exatamente. Aqui a discussão também depois prende-se com a capacidade das sociedades de influenciarem os Estados, não é? Eu lembro-me, por exemplo, há aqui um exemplo concreto em que nós podemos refletir para perceber esta perversidade a tecnologia é bastante complicada de regular, também pela forma como lida de forma diferente diretamente com os utilizadores, não é? E com o Estado. Por exemplo, o Uber, eu na altura que a Uber veio para Portugal até escrevi um artigo sobre isso, a uberização da lei. Foi muito comum em muitos sítios eles começarem a operar de forma ilegal, não é? Foi a técnica que utilizaram. Exatamente, é a legal black box. E depois de terem muito público do seu lado, era quase impossível para o Estado regular sem criar uma espécie de pequena revolução, porque as pessoas iam realmente ser muito vocais. E com a inteligência artificial, com estas coisas pode acontecer um bocadinho o mesmo com os criptoativos. E há aqui um processo já agora, desculpa lá, entre os. Claro. Estamos a derrapar, mas isso já é quase clássico. Já faz parte da natureza do programa. A concentração tecnológica que terá, uma das coisas que é também absolutamente nova neste mundo que hoje vivemos, é que a concentração. Os processos de concentração económica que nós conhecíamos na tecnologia multiplicam-se por vários, pela sua natureza. Não vale aqui apenas explicar, já tentei explicar a várias pessoas que as redes sociais precisam da concentração, caso contrário, por exemplo, dificilmente sobrevivem, porque eu quero estar onde os outros estão, mas a questão tecnológica é até mais complexa do que isso. A concentração tecnológica que terá que existirá também com isto, com a inteligência artificial, até pelo gigantesco investimento financeiro e tecnológico que é necessário, arrisca-nos, agora a questão é quase mais económica e política, a levar a processos de concentração de capital ainda mais assombrosos do que conhecemos até agora, que põem em causa, incluindo do meu ponto de vista até as democracias. Sim, eu concordo plenamente com essa ideia e sublinho essa ideia de que a tecnologia é assim um campo de batalha perfeito, não é? Para novos impérios, assim, impérios tecnológicos. Há uma escritora que eu gosto bastante sobre isso, que é Mackenzie Work, que ela fala-nos sobre o vetorialismo, e é aqui uma ideia em que o vetorialismo é quase uma criação sobre a ideia de capitalismo, mas em que já não falamos só de relações de capital puro e duro, mas falamos também de relações de informação, e é um campo muito, muito interessante para a tecnologia, porque, por exemplo, quando nós falamos aqui de treinar o ChatGPT, falamos de muita capacidade de investimento, não é? Mas também falamos de uma grande capacidade de concentrar informação, e essa informação são as bases de dados que não está ao acesso de qualquer um. Da mesma forma, quando falamos dos modelos de negócio do Facebook, do Twitter, seja do que for, essa concentração faz parte do design, não é? Se não fosse concentrado, se não fosse centralizado, não era o que era, e portanto há essa limitação que é muito perentória. Há um projeto aqui há uns anos de um advogado e de um artista, John Stahl e Ian Fairman, fizeram um projeto que se chamava Collectivize Facebook, em que eles propunham levar às Nações Unidas uma moção para coletivizar o Facebook, para que o Facebook passasse a ser uma cooperativa dos seus utilizadores. E isto é uma ideia que foi um projeto artístico, mas que é muito interessante de nós pensarmos. Ou seja, simbólico, não é? Exatamente, mas é muito interessante de nós pensarmos porque, de facto, no mundo como ele é,
nós hoje em dia somos trabalho grátis para muitas destas empresas. Por exemplo, o ChatGPT... Acho que é das coisas que mais foi dita neste podcast até agora, se tu não pagas, o produto és tu. O produto, exatamente. E aqui é pior do que és o produto. Não és só o produto, tu és um trabalhador da empresa. Por exemplo, no ChatGPT... E não ganhas por isso. Exatamente. No ChatGPT, lado de lado, existe um fixe para cima e um para baixo, e aquilo basicamente eles querem que as pessoas que estão a utilizar a tecnologia do modo lúdico possam ir afinando a máquina. E portanto é muito perverso que esta concentração leva-nos a um ponto em que já não é concentração, já é imersão. Não é? Eles não só concentraram todo o poder económico e tecnológico, como já nos imergiram, já nos afundaram, e nós de repente também somos parte daquela empresa, não é? Eu costumo dizer, eu trabalho para o Twitter. Com a quantidade de tweets que eu faço lá, eu trabalho para o Twitter. E se nós pensarmos nas redes sociais, já vivemos esse momento, e já vivemos um momento em que dizemos, pá, esta centralização já está a ser nociva, já está a ser perversa, não é? Podíamos transportar essas lições para o resto. O problema é que estamos tão entusiasmados e ficamos tão contentes com um novo brinquedo tecnológico que não fazemos este exercício. Em todas as revoluções industriais anunciou-se o fim do trabalho. A verdade é que os níveis de emprego nas sociedades mais desenvolvidas estão nos registros mais elevados em décadas. Mas há uma diferença. Desta vez não é o trabalho manual, mas o intelectual, criativo e qualificado que pode ser substituído pela máquina. A inteligência artificial vai diminuir a necessidade de alguns postos de trabalho em ateliês de arquitetura, consultores financeiros ou até médicos, funcionando como um assistente do trabalho humano, ou vai mesmo acabar por substituir trabalhadores. Nós já tivemos aqui um podcast que em 2019 António Brandão Muniz, que é se bem me recordo, um sociólogo que trabalha na Faculdade de Ciências da Nova, em que falámos um pouco sobre isto, sobre o que é que no trabalho humano, tu deste aliás um exemplo aqui, ou seja, geralmente as máquinas não substituem propriamente as profissões, substituem atividades, algumas. Por exemplo, qualquer jornalista agradece se aquilo que nós chamamos de desgravar entrevistas, que é uma coisa absurda, é uma expressão absurda, mas pronto, desgravar entrevistas, ou seja, transcrever entrevistas, for feito por uma máquina. Claro. É um trabalho aborrecido, que ocupa tempo e não precisa precisa de alguma qualificação, mas não precisa da qualificação que um jornalista supostamente tem. E ele dava o exemplo, por exemplo, do direito comparado nos escritórios de advogados. Há pessoas que passam horas a ver direito comparado que uma máquina pode fazer, deixando tempo para o seu trabalho criativo. O problema é se nós não estamos a passar por uma fase seguinte, que é o próprio trabalho criativo ser substituído. Achas que ficaremos a meio termo? Eu li um comentário no YouTube, logo no princípio desta ideia do ChatGPT e do DALL-E, assim, que nunca mais me saiu da cabeça, porque dizia, li alguém a dizer que as inteligências artificiais de geração de imagem vão substituir os designers, mas para isso os clientes tinham que saber explicar o que é que querem. Então podemos estar descansados porque os clientes nunca vão saber explicar o que é que querem. E isto acho que é uma lição que nós temos que levar connosco, porque e deixa-me só fazer aqui um sublinhado importante antes que acabemos este podcast sem falar sobre isto, porque há uma confusão muito grande entre a inteligência artificial e aquilo que se chama a inteligência artificial geral, não é? Entre a Artificial Intelligence e a AGI, Artificial General Intelligence, porque esta ideia de que de um modelo de inteligência artificial que seja capaz de fazer várias coisas e de vários formatos e substituir, é uma ideia que vem um bocadinho da ficção científica e dos modelos que ganham quase forma humana e que a partir daí conseguem fazer uma série de coisas, e nós estamos muitíssimo longe dela, muitíssimo longe. É aqui uma perspectiva um bocadinho utilitarista do que é a inteligência, que nos faz com que vemos um modelo escrever e pensamos imediatamente se domina a língua, domina tudo e mais alguma coisa. Não podia ser uma redução mais absurda do que é a inteligência, e é importante sublinhar isto. E portanto, se me perguntas se pode substituir trabalho criativo de alguma forma e se pode ser impossível parar essa substituição, o meu lado pessimista diz que isso vai acabar por acontecer, mas por más decisões dos humanos, e portanto... É porque eu não tenho nenhum problema que as máquinas substituam trabalho, para nós nos dedicarmos. Exatamente. Eu não tenho nenhum problema que os telemóveis fotografem maravilhosamente, que a tecnologia
torne a técnica menos importante para nós, porque isso nos liberta para o que é criativo. Exatamente. No dia em que as máquinas substituírem a nossa criatividade, não estamos aqui a fazer nada, não é? Exatamente, mas Quer dizer, estamos a beber morritos mas essa é um bocadinho aí que eu queria chegar. Nós temos que dominar, e acho que esta que é a grande pergunta, não é? Nós temos que dominar as narrativas sobre a tecnologia. Nós temos que dominar as narrativas, porque são essas narrativas que de alguma forma depois também determinam o que nós aceitamos e não aceitamos que a tecnologia faça, um bocadinho como aconteceu com a clonagem, não é? Foi a narrativa geral que se gerou e temos não vejo nada de semelhante a isso. E temos outro exemplo que é paradigmático, o CRISPR, a modificação do genoma humano que pode ser feita, não é? Também levou a um debate ético, e a narrativa que se formou foi imediatamente mais contrária, e o médico acabou depois por desaparecer e voltar um bocado mais tarde, não é? O problema é que a forma como a narrativa da inteligência artificial surge na tecnologia nunca é embrulhada deste lado crítico, e muito porque, ou muito provavelmente porque, quem está por trás destas aplicações são as mesmas pessoas que estão por trás das redes sociais, que estão por trás dos espaços públicos hoje em dia, e portanto há alguma... Dominam eles próprios o espaço do debate, não é? Aquilo que falávamos há pouco, não só a concentração do capital e da tecnologia, mas também a concentração dos fluxos de informação. E portanto, se eu por um lado, se numa mão crio uma aplicação de inteligência artificial e no outro tenho uma rede social, por exemplo, o Elon Musk foi também um dos principais fundadores da OpenAI, e apesar de já ter saído do Conselho de Administração, ainda continua como um dos investidores, não é? Se nós pensarmos que ele por um lado está interessado no OpenAI e por outro também tem a rede social onde as pessoas podem discutir criticamente sobre a OpenAI, ou se não quisermos ir ao exemplo específico do Elon Musk por ser demasiado caricatural, pensemos nos outros investidores que estão lá envolvidos, que têm muito interesse, percebemos que a discussão pode, não é, estar logo um bocadinho inquinada a partir do momento em que os interessados têm o espaço da discussão. Sendo que se vivermos uma nova disrupção no mercado de trabalho, estamos a aprofundar, e é portanto importante fazermos este debate. Nós temos, eu acho que é uma das coisas que parece-me evidente nos Estados Unidos e na Europa, é que nós vivemos as consequências políticas da revolta dos perdedores da globalização, que são os trabalhadores dos setores industriais que foram desaparecendo. E com esta nova disrupção podemos... os atingidos os seguintes podem ser os vencedores da globalização, aqueles que nós consideramos hoje os vencedores da globalização. E no entanto, ou seja, agora para lá da questão tecnológica, é que se nós estamos a preparar-nos para o debate político que esta nova alteração no mercado de trabalho vai trazer. Sim, estamos a preparar-nos, a resposta é não. Muito perentoriamente. Nós ainda estamos a falar do que aconteceu há 20 anos, não é? Eu acho que também ainda não assumimos com a força que tem aquilo que o Lorenzo Loridi, é um filósofo de Nova Iorque, que fala muito sobre a ética da informação, e ele diz que nós estamos no momento na quarta, não só uma revolução industrial, mas a revolução da informação, a era da informação para ele pode ser tão transformadora como a descoberta do heliocentrismo, por exemplo. Nós percebermos que giramos à volta do Sol. Isto porque este novo estádio de lidar com a informação, para nós, é completamente transformador até da experiência humana, porque é um dos grandes momentos na história da humanidade em que nós concebemos a nossa dimensão informacional. Se nós pensarmos até nesta ideia de desinformação, não é? Vamos ser honestos. Há 500 anos atrás a desinformação era muito pior. As pessoas simplesmente não sabiam. O que nós hoje em dia temos é que nós temos uma forma de comparar esses estádios informativos, e portanto nós temos a noção de quem está desinformado e de quem não está, e isto passou a ser quase um critério social, não é? Veio para cima da mesa de uma outra forma e muito correlacionado com a nossa existência. E eu acho que é um bocadinho essa dimensão que nós temos que perceber, e é esse caminho que nós temos que percorrer enquanto sociedade, e é muito sobre isso que eu escrevo no livro, no texto que mencionaste no princípio, na dissolução da verdade objetiva. E eu gosto de fazer a analogia com a física quântica, até porque muitas das analogias da sociologia também vêm da física, e o Marx usava a física clássica para fazer também a sua analogia. E nós na física quântica temos aquela ideia da superposição quântica, não é? De que um elemento quântico pode estar, mais uma vez, engenheiros, perdoem-me, mas um elemento quântico pode estar em várias posições ao mesmo tempo, e a forma como medimos a posição de um elemento quântico
vai fazer derivar aquilo que nós, a medição que nós obtemos. E eu acho que acontece muito isto com a tecnologia e com o nosso estado informativo, porque a forma como nós olhamos para determinada coisa já molda muito aquilo para que estamos a olhar. E o ChatGPT é um exemplo disso, não é? Se nós olharmos como o modelo de inteligência artificial, a aplicação gratuita, aquilo que os alunos vão utilizar para fazer os seus trabalhos, nós já estamos aqui a carregar com este olhar uma série de dimensões. Por causa do impacto negativo da aprendizagem e preocupação relativa à segurança e exatidão de conteúdos, as escolas públicas de Nova Iorque, não sei se sabias, bloquearam acesso ao ChatGPT. O Google e o Wikipedia também introduziram desafios nas escolas na detecção do que é original e copiado. Nós estaremos também aqui a tentar conter a areia da praia com as nossas mãos, com decisões como estas. Sim, ou seja, e aí eu faço... Neste caso sim. Sim, neste caso sim, e eu faço uma comparação, porque é aquilo que eu dizia há pouco. Eu acho que estas relações vão um bocadinho para o conceito da vergonha promoteica, que é, nós temos tanto medo que a máquina nos supere, que começamos meio num estado de pânico, não é? A fazer coisas, e a comparação que eu faço do ChatGPT no ensino é com as calculadoras gráficas. Eu no meu tempo das calculadoras gráficas, eu tinha tudo, eu tinha a matéria toda nas calculadoras gráficas. No exame de química tinha programas para resolver equações para matemática que usava na calculadora gráfica. Bem, isso não terminou que eu aprendesse mais ou que eu aprendesse menos. Isso foi uma forma de atravessar o... É aquilo que estamos a dizer, ou seja... Exatamente. A tecnologia permitir-nos ter menos atenção à técnica não é mau se não tem que libertar a nossa criatividade, para o nosso cérebro para o que é criativo. Exatamente. Aí, não é? Agora, o que eu acho que é realmente preocupante é se nós, perante a tecnologia, até no olhar à tecnologia, abdicamos da nossa criatividade. Na gênese da polarização política também está a disseminação de conteúdos falsos, já falámos aqui nas redes, a uma escala e uma velocidade sem precedentes. E aqui a questão da escala e da velocidade também é importante. Uma das características de mecanismos como os conhecemos da inteligência artificial é que são capazes de reconhecer, que são incapazes de reconhecer o que é verdadeiro e falso, podendo ser facilmente automatizados para a reprodução e produção de conteúdos falsos a uma escala muito superior e ainda mais difícil de distinguir. Quando programas como o ChatGPT podem ser o novo Google, como é que controlamos esta capacidade? Eu, desde que o ChatGPT surgiu, não é? Eu ando completamente mergulhado nisto, e uma vez vi uma analogia muito interessante, tenho pena de não saber quem a fez, porque gostava de citar, que é: o ChatGPT não é como ter um gênio à nossa disposição, mas um exército de idiotas capaz de fazer o que nós quisermos. E isto é aqui um ponto importante, porque sem dúvida aquilo que falaste é um perigo real. A geração conseguimos gerar um site de notícias inteiro em poucos minutos, e isso é um perigo real com o qual vamos ter que lidar de alguma forma. Mas não sei se é assim tão diferente com alguns dos perigos que já lidamos hoje em dia, não é? Qual é a diferença substancial? Pronto, a escala ou a capacidade de serem várias línguas é um perigo substancial. Mas aquele yellow journalism que era feito por aqueles dois jovens, creio que era na Bielorrússia, que se descobriu há um tempo, não é? Que eles produziam artigos em barda em inglês para gerar dinheiro, ou aquelas farms de cliques que existem no sul global, na China, na Índia, por aí, em que pessoas estão sempre a rever aplicações. Bem, aqui a grande diferença talvez é que, em vez de haver esse trabalho que é quase escravo normalmente a fazer esse tipo de operações, é uma máquina e é a computação que está posta em causa, e se calhar vale a pena pensarmos que essa computação gasta energia e por aí adiante. A forma como nós podemos evitar isto assim, é sempre um bocadinho difícil, não é? Dada a imensidão e sobretudo a ambiguidade em que funciona a regulação online, nós conseguimos prever como é que podemos controlar, não é? Eu ainda ontem estava a pensar, bem, se a inteligência artificial prestasse para alguma coisa, eu não tinha tantas contas de spam no meu Instagram, que aquilo está terrível, e o Twitter também está terrível, e portanto há aqui, não é, um pormenor tão básico que até interessaria a eles evitar, ainda não são capazes, e portanto há aqui alguma coisa que está mal. O que eu acho que se cria e que de alguma forma pode ser um sintoma próprio desta revolução e desta novidade das trevas é que, como dizias há pouco, nós vamos talvez jogar um jogo do gato e do rato, só que em vez de se calhar jogarmos o jogo do gato e do rato numa perspectiva mais técnica, em que
é a técnica realmente que faz diferença e são esses avanços técnicos que o humano tem que ir tentando segurar, não é? Vai ser numa perspectiva um bocadinho mais intelectual. E eu acho que eu sei que volto sempre a este ponto, mas eu acho que a única forma de resfriar as máquinas neste momento é dando uso à nossa máquina. O François Chollet, o tal que trabalha na DeepMind da Google, fazia um ponto sobre isso no Twitter, que ele dizia: a forma como nós vemos a inteligência artificial hoje em dia é um reducionismo brutal do que é a nossa verdadeira inteligência. Portanto, se nós queremos realmente travar a inteligência artificial, ou não travar, eu não gosto do termo travar porque eu sou entusiasta da tecnologia, mas se nós queremos de alguma forma moldar a narrativa e a forma, ou controlar a forma como a tecnologia controlar, a expressão é mesmo controlar. O que nós temos, nós controlamos ou não controlamos a tecnologia. O que nós temos é de exigir a nós próprios que usemos a nossa inteligência e de alguma forma eu faço esse apelo, digamos assim, no ensaio que escrevi sobre isso. Quando eu digo utilizar a nossa inteligência, também é expandir aquilo que nós entendemos por inteligência, também é perceber que temos que meter mais coisas debaixo do chapéu da inteligência e que temos de pensar que se calhar o cuidado do mundo é uma coisa inteligente. Há o próprio James Bridle, que fez esse livro sobre a novidade das trevas, tem um novo livro sobre inteligência artificial que se chama The Ways of Being, e em que ele dá um exemplo muito interessante recorrendo aos testes de inteligência que são feitos ao longo do mundo, porque o que ele percebeu com a revisão que fez dos trabalhos é que a própria ideia de inteligência não é comum culturalmente em todos os sítios do mundo, e então até esta nossa projeção da inteligência artificial enquanto algo baseado em processos cognitivos, no domínio da linguagem, que é algo que eu acho que nós ocidentais então somos fascinados, não é? A palavra escrita é uma coisa que se consegue escrever uma palavra é porque de certeza que és iluminado, e aqui o iluminado não é por acaso. E o que o James Bridle diz nesse livro é que nós temos de alguma forma que de encaixar ou de voltar a compreender ou de ganhar este entendimento crítico sobre a inteligência artificial como aquilo que eu, por exemplo, gosto de chamar de inteligência artificial corporativa ou inteligência artificial capitalista, definindo logo de imediato que tipo de inteligência é que estamos a falar. Porque eu acho que se houver esta distinção, não é? Se nós não nos estivermos aqui a iludir uns aos outros, a fazer crer as pessoas que este modelo de alguma forma é inteligente de uma perspectiva daquilo que nós consideramos inteligência, não é? Porque é um termo tão ambíguo que é muito propício a ilusões, vai ser muito difícil nós contornarmos esta onda, por assim dizer. E eu acho que essa parte é fundamental. Se calhar nós, para controlar a inteligência artificial, e é assim mais ou menos que eu termino o meu ensaio, temos que falar sobre inteligência coletiva, temos que falar sobre formas de inteligência que nós nem concebemos como inteligência. Eu tenho um fascínio particular por fungos. Os fungos, há um documentário no Netflix incrível sobre fungos, e a forma como os fungos ajudam as árvores a comunicar, por exemplo, isso é uma forma de inteligência. A forma como o mundo se autorregula é uma forma de inteligência. E eu fui tio agora muito recentemente, e é engraçado eu estar sempre a escrever sobre inteligência artificial e estar a ver um bebé crescer, porque nós, ao ver um bebé crescer, nós percebemos que a inteligência dele vai muito para além da capacidade de falar. Mas é a base, ou seja, é o modelo, a inteligência de uma criança, não é? De um bebé e depois de uma criança, é um modelo para a inteligência artificial, não é? É aquilo que é utilizado como modelo. Mais ou menos. Existe até um grande conceito na área da inteligência artificial, que é o paradoxo de Moravec, que diz que é mais fácil ensinar uma inteligência artificial a fazer uma operação extremamente complexa do que algo que conseguiríamos ensinar uma criança de 5 anos. Porque existem muitas dimensões da nossa inteligência, e é propício que nós no digital não as concebamos, que estão lá, mas estão escondidas, mas são extraordinariamente importantes, não é? A regulação dos nossos órgãos, a nossa capacidade de processamento espacial, as nossas dimensões físicas, a nossa coordenação motora fina, sobretudo. Por exemplo, há um breakthrough da inteligência artificial que é a resolução do cubo de Rubik, não é? A resolução do cubo de Rubik, para já o cubo de Rubik é um algoritmo. Por cubo mágico, para a minha geração. O cubo de Rubik é um algoritmo. O cubo de Rubik resolve-se a partir de um algoritmo e dada um ponto inicial, é fácil resolver aquilo de uma determinada forma. Então,
se calhar se nós pensarmos o grande breakthrough da inteligência artificial neste tipo de tarefa, não é a capacidade cognitiva, mas como é que conseguiram programar um robô para moldar o cubo de uma forma tão rápida. E isso é muito interessante de nós pensarmos que se calhar os problemas todos de que estamos a falar, as crises sociais da desinformação, a crise energética, a crise climática, se calhar também tem um bocadinho a ver com a forma como nós ao longo da nossa evolução fomos moldando a ideia e a perspectiva do que é a inteligência, não é? Uma perspectiva de inteligência cada vez mais associada à produtividade e a criar e à capacidade de criar e se calhar nós temos que reverter um bocadinho essa ideia e pensar mais em inteligência, se calhar com uma capacidade de cuidar, a capacidade de gerir. A consciência que tu estás a propor ultrapassa muito a inteligência. Não ultrapassa, é o centro do debate que estamos aqui a fazer de quase todos, na realidade, que é uma autêntica revolução na forma como nos organizamos. Exatamente. Putin disse, aliás, eu tive para pôr esta pergunta há pouco quando falaste da China. Putin disse que quem controlasse a inteligência artificial controlaria o mundo. Já há vários relatos da sua aplicação na frente militar, mas podemos estar a falar de um poderoso auxiliar para a autocracia. Estamos na realidade já. A celebração de mecanismos de repressão digital com o reconhecimento facial instantâneo ou até a previsão de potencial desalinhamento político a partir do que é escrito nas redes sociais não pode contribuir para fechar ainda mais as sociedades que nos pareciam já ter atingido o expoente do controle político. É porque nós... Sim, a expressão progressista é uma expressão muito dúbia também ela, não é? E há um tipo de progressismo que tinha a ver com uma fé humana no progresso tecnológico, nos traria liberdade. Eu estou sempre a ouvir aquela frase: se as pessoas não fossem ignorantes não havia ditaduras. É mentira. E a história prova-nos que é mentira. O Holocausto aconteceu num dos países com mais alto grau de escolarização. Ou seja, se nós também não estamos a aperfeiçoar toda a tecnologia para eu sei que tu vais dizer coisas parecidas com o que tens dito agora em relação ao capitalismo. Agora eu vou dizer que sim, não é? Eu vou dizer que sim. Eu não me lembro, eu estava a pensar nisso. Até foi sobre as cripto. Há um livro de um filósofo chamado Mark Alizar que escreveu sobre criptocomunismo. E era muito interessante ver a perspectiva comunista das cripto, que é uma coisa completamente contraintuitiva. E ele dizia há algures uma frase que é de alguém famoso, mas que não me recordo, que é consegue-se compreender uma sociedade olhando para as máquinas do seu tempo, não é? A tecnologia é de alguma forma uma cristalização. E a tecnologia tende a transportar, ao contrário do que muitas pessoas pensam, tende a transportar as relações de poder que já existem. Exatamente. É mesmo aí que eu quero chegar. A tecnologia é quase que a materialização das relações de poder que já existem. Portanto, claro que na mão de autocratas pode sempre exponenciar ainda mais as suas ações. Mas havia a ideia que não. Havia antes a ideia de que com redes sociais, com a internet, as ditaduras não sobreviveriam. A história não está a mostrar isso. Essa ideia em si já tem muito a ver com aquilo que eu falava antes, porque essa ideia em si é que é errada, não é? E essa ideia em si é que já tem pouco de pensamento crítico, porque de alguma forma isso é a outra face da mesma moeda do medo da tecnologia, não é? Parece que só existem duas possibilidades, é que nos salve ou que nos destrua. E não, a tecnologia é mais uma coisa que vive aqui ao nosso redor. Eu acho que eu sei que esta perspectiva pode parecer um bocadinho lírica quando eu falo de novas inteligências e assim, mas se nós acompanharmos até alguns debates da filosofia contemporânea, é uma coisa que está muito em voga e é um tema que está muito em cima da mesa, esta questão das inteligências não humanas e de nós podermos perceber que se calhar para além de inteligência também devíamos estar a falar de agencialidade, não é? Que é essa possibilidade de nós responsabilizarmos. Há uma coisa que acontece muito no mundo do desenvolvimento da inteligência artificial que parece que as tecnológicas a certo ponto falam da inteligência artificial como se fosse uma criança que eles não conseguem controlar. Tipo, foi racista, mas o que é que eu posso fazer quanto a isso? Podias não ter feito isso, de princípio, não é? Isto não é uma coisa que nasce por geração espontânea e portanto eu acho que temos mesmo que perceber todas essas dimensões críticas. E eu acho que se parece lírico agora, e eu tenho mais ou menos esta convicção, esta fé, se parece lírico agora, com o tempo, com a evolução, com o convívio com a tecnologia, vai parecer menos lírico daqui a alguns anos, porque eu acho que na internet eu não vivi isso, pronto, com todas as minhas capacidades, ainda era muito novo, mas quando surgiu a internet lembro-me que também havia vozes que diziam que lembro-me que acho que era o Medina Carreira que dizia que o mundo
o mundo estava a atravessar por um momento muito perigoso com o surgimento da internet. E não é mentira. Ou seja, Sim. quer dizer, que está a atravessar por um momento perigoso é evidente. Agora, Sim, o mas perigoso, quer dizer, viveu um momento muito perigoso na primeira industrialização. Tanto viveu que e viveu um momento muito perigoso Sim. em todos os momentos da história, não é? Sim, mas há momentos de salto. Os momentos de saltos Exatamente. tecnológicos são de facto momentos perigosos. Perigosos não quer dizer obrigatoriamente acabar Apocalípticos, mal, vai não é? acabar porque acaba sempre. Sim, exatamente. Eu acho que a questão é que nós temos que perceber é isto, é que momentos perigosos vai haver sempre. O Medina Carreira achava sempre que tudo ia Podia acabar. acabar. Sim. Mas eu acho que a ideia fundamental é esta de que, e se calhar esse pessimismo ajuda-nos a temperar esta conversa, de tipo, acabar mal vai acabar de certeza. Portanto, vamos tentar viver o melhor possível até que acabe mal. E eu acho que esta dimensão do viver o melhor possível recupera um bocadinho aquela ideia de tal inteligência artificial feminista que possa ter, se calhar, menos foco nas tarefas de produtividade e de incremento de produtividade e de produção de texto em massa, e mais foco em tarefas que possam ser relacionadas com o cuidado e com outro tipo de ideias. E isso, de alguma forma, eu acredito que tem que passar por uma maior democratização destes temas, e uma democratização é diferente de simplesmente as pessoas ouvirem falar. É o objetivo desta nossa É conversa. importantíssimo. Aliás, como de quase todas as que aqui temos. Para terminarmos, és um dos fundadores do Shifter, uma revista de reflexão sobre a interseção entre arte e tecnologia. Como é que se mantém um projeto independente quase uma década num país pequeno como o nosso? Com vontade de o fazer, com convicção, cá está, de que existem batalhas que têm que ser lutadas e que alguém tem que o fazer, e sobretudo a convicção de que é preciso uma revolução, justamente nestas áreas, tão paradigmática, tão profunda, ou seja, é preciso olhar para o mundo com umas lentes diferentes, e aí cresce um bocadinho o sentimento de missão. Eu costumo dizer que não sou missionário, eu faço isto Gostas? porque gosto mesmo, e é até um bocadinho egoísta, porque eu quero é fazer isto, e portanto mas há um sentido de missão, de que isto é realmente importante. O projeto mostra que é possível fazer. Apesar de tudo, isto não reduz a importância do tema, mas é um tema de nicho, no sentido ao público a que se dirige, é um tema de nicho. Sim. E uma das convicções é que Portugal não tem dimensão para projetos de nicho. Sim, é assim, nós, apesar de eu fazer bastante crítica tecnológica e essa ser a base de Gênesis do Shifter, nós depois vamos um bocadinho por todo o lado e não temos muitos limites de temas. Há muitos assuntos que nos interessam muito, sabe? Propriedade intelectual, quando foi o artigo 11 e 13, participámos muito nesse debate. As próprias questões da ciência que falávamos há pouco, estamos para publicar agora um artigo muito interessante sobre isso, da ciência aberta, a ciência aplicada, a ciência das empresas, tudo isso. Há muitos assuntos da contemporaneidade que nos interessam, e sobretudo há aqui uma convicção muito, muito clara de que neste momento que estamos, e com todas estas revoluções que estão à nossa volta, tem que haver essa perspectiva sobre essas realidades, e uma perspectiva diferente, independente, e que de alguma forma cruze bastantes abordagens. Como é que as pessoas podem apoiar o vosso... Nós temos Este é um momento de publicidade. Sim, nós temos um sistema de contribuições. Podem fazer uma contribuição mensal ou podem fazer uma contribuição única, e temos também uma revista. O que eu queria aqui dizer de alguma forma, e também para resumir o que... Mas eu ainda queria fazer uma pergunta sobre o Shifter antes. Se queres acabar com uma mensagem forte. Não era. Não, quando eu digo uma mensagem, um apelo. Sim. Quando nos dizem que a informação tem de ser cada vez mais curta, concisa e direta, tu apostaste no longo formato, mais reflexivo e suscitador de debate. Os modelos tradicionais de comunicação repetem fórmulas, esquecendo que há públicos e até comunidades com outras formas de comunicar. Eu até vou fazer aqui um paralelo com a inteligência artificial, aquilo que eu dizia da... Eu concordo contigo. Eu ando anos a dizer que a internet é um bom sítio para escrever coisas longas. É um ótimo sítio, e eu vou fazer... O papel é que não é assim tão bom para escrever coisas longas. Não, e há outra coisa que eu costumo dizer. Eu, por exemplo, eu sou um bocadinho
sei lá, chato com os podcasts porque não tem links. Então para mim é uma coisa, eu ouvi podcasts, eu vou clicar, como é que eu vou seguir esta... Ele disse agora este nome, como é que eu vou seguir? Não posso copiar, não posso colar. É isso, percebe-se as diferenças da nossa geração. Eu não ter links, para mim é um sossego. Apesar de eu usar muitos links nos meus textos, depois os outros é uma... Mas há assim uma série de... Há assim uma série de dimensões que nós achamos que a internet realmente pode ajudar. E aquilo que eu ia dizer prende-se um bocadinho com isto, que é aquela conversa que eu estava a ter sobre a inteligência artificial e termos outras formas de projetar o que é a inteligência. Nós no Shifter o que tivemos desde muito cedo foi a noção de que nós podíamos usar as redes sociais e a construção social que estava a ser criada pelas tecnológicas para de alguma forma fazer jornalismo de uma forma diferente e que nos apraz bastante. Eu no Shifter já tive trabalhos, aquilo que eu falava há pouco. Nós fomos parceiros da Crypto Syllabus, que foi uma iniciativa do Evgeny Morozov, um jornalista altamente reconhecido na área das tecnologias, em que nós estávamos a traduzir entrevistas ao Adam Tooze, entrevistas ao ex-ministro da Economia do Equador, entrevistas à Francesca Bria da Comissão Europeia. E são coisas que se calhar se estivéssemos no antigamente seriam mais difíceis para nós de fazer estas pontes de alguma forma imediatas e sobretudo dado que a nossa infraestrutura é uma pessoa. E portanto há outra pessoa, mas sim, outra pessoa mais dedicada a outro projeto, que é o Lisboa para Pessoas, que muitos dos ouvintes são capazes de conhecer também. E portanto essa agilidade que nós conseguimos ter a partir do digital é muito interessante e de alguma forma é uma ressignificação daquilo que são as redes sociais para a maioria das pessoas, porque de facto nós utilizamos as redes sociais, mas nós quase que, e usando aqui um termo de linguagem digital, hackamos, não é? Somos os hackers da narrativa mainstream que se cria nas redes sociais, porque nós utilizamos de uma perspectiva crítica e que é altamente quase subversiva da própria ideia de rede social, ou pelo menos tentamos que seja. Tipo, claro que, e isso acontece muito, por exemplo, também na inteligência artificial, também existem modelos de inteligência artificial que são open source, que são abertos, que são realmente feitos por comunidades, que são descentralizados e que se calhar deviam ser esses modelos que nós devíamos estar aqui a falar, não é? E a promover e a falar sobre eles, porque eles podem efetivamente marcar uma narrativa diferente na área. Agora, não há o investimento em marketing que a OpenAI consegue fazer. Do mesmo modo, o Shifter não tem uma capacidade de investimento para expandir muito e para ganhar alcance, e sabemos que o dinheiro é muito importante nesta área para conseguir esse alcance. Mas tiramos outros proveitos de uma forma muito, muito interessante, essas parcerias que dizia, e o facto de também não termos uma equipa fixa e apesar disso tudo conseguirmos remunerar textos, o que em Portugal é uma coisa que é bastante rara, é para nós muito interessante, sobretudo quando depois conseguimos uma pool de pessoas a escrever para nós muitíssimo diversa, que era impossível se nós tivéssemos uma redação, porque obrigatoriamente a consolidação das pessoas, e eu não digo que isto não seja importante, porque também é importante haver redações, eu não ponho uma coisa ou um ou outro, eu acho que tem que ser complementares. Conviver, não é? Exatamente, tem que ser complementares, porque eu não estou para escrever artigos todos os dias, como eu costumo dizer, e portanto eu preciso que as pessoas acompanhem aí para depois lerem o meu artigo, mas nós conseguimos ter uma diversidade que é mesmo muito interessante e que tem mantido o projeto vivo ao longo do tempo, e o projeto acaba por se influenciar um bocadinho pelas pessoas que vão estando mais próximas ou mais distantes, mas vamos conseguindo assim passar os dias. Agora eu não quero aqui passar alguma ideia de facilitismo, não, isto é mesmo, é uma loucura autêntica que nós fazemos todos os dias. Sai do pelo, como se costuma dizer. Sai literalmente do pelo, e eu muitas vezes digo que eu às vezes trabalho para poder escrever. Eu às vezes faço alguns projetos que temos que fazer no Shifter para podermos escrever, mas nós temos cá está, nós não faríamos isto se não acreditássemos, e se não acreditássemos que é preciso de alguma forma essa reflexão, é preciso de alguma forma contrariar essas narrativas que damos por adquiridas de que as pessoas vão deixar de ler e isto e aquilo, e é preciso sobretudo compromisso a fazê-lo, porque hoje em dia acontece muito, tenho uma ideia espetacular que vai ser revolucionária e depois dura 2 episódios, não é? Dura 2 textos, e para nós estarmos a fazer 10 anos é um ponto que nós de alguma forma sempre considerámos. Nós não pensámos neste projeto há 2 anos, nós não pensámos neste projeto, também não pensámos a 30, mas pensámos que se calhar se quisermos fazer efetivamente a diferença, e se quisermos realmente que era para ser marcar, um projeto, não era para ser uma experiência, não é? Exatamente, se quisermos marcar temos que ter essa consolidação, não é? Estamos aqui na Casa do Expresso, que já tem muitos anos, e é esses muitos anos que lhe dá o lugar que tem. Mesmo este podcast que tem neste momento 4, não é? Tem 4 anos, quase mais de 3 foram
em versão solitária. Exatamente, e as coisas precisam precisam de tempo. E desse tempo para amadurecer, para ganhar o compromisso. Portanto, eu imagino que nem toda a gente tem a minha disponibilidade e a minha vontade de fazer isto, e é normal que assim seja. Eu acho que assim, mais em jeito de mensagem para todos, não é? Eu acho que mesmo no consumo de notícias, eu sei que toco muitas vezes nesta ideia de uma prática cotidiana crítica. Assim, aquela coisa, eu lembro-me do Raoul Van Eyck, a arte de viver para a geração nova, aquela coisa de não sobrevivermos, de vivermos com intensidade. Nós temos um bocadinho que nos desafiar pessoalmente, cada um de nós, a percorrer esse caminho, a querer saber mais, porque nesta coisa do jornalismo, nós tendemos muito a culpar os jornalistas, os pobres coitados dos jornalistas, que são os peões mais precários. Eu geralmente às vezes penso nisso, que é, eu vejo pessoas que eu vou à bio delas e estou a dizer mal dos jornalistas, e depois imagino, tu estás a ganhar 4, 5 vezes mais o que estas pessoas estão a ganhar. Eles estão a fazer com um esforço que lhes sai do pelo, que é muito importante, e às vezes há um bocadinho essa projeção, como se os jornalistas tivessem alguma obrigação de tudo e mais alguma coisa. Como se os jornalistas tivessem grande poder. Exatamente, e como se tivessem poder, e acabamos por ter socialmente uma postura muito injusta face aos jornalistas, e que depois acaba por gerar um loop, porque os jornalistas, como já não têm expectativas sobre si, acabam por também se resignar de alguma forma a essa falta de expectativa, não é? E portanto nós no Shifter, nós temos muita expectativa e nós temos muita vontade de fazer as coisas, e acho que é isso que mantém o projeto vivo. E portanto é muito interessante quando nós vemos um leitor que efetivamente leu o artigo até ao fim, e que obrigado por terem escrito isto, por terem explicado isto, por fazer esse caminho em conjunto. É uma coisa muito interessante, mais do que sim, vi que saiu o ChatGPT ali no teu site. Isto hoje em dia, no mundo em que vivemos, em que existe tanta informação, este tipo de atividade já não tem tanto valor, e nós temos que começar a apontar estas relações. A experiência que eu tenho aqui por este podcast, que tenho como uma das, como se vê pelo tempo que durou, que tenho como uma das suas imagens de marca, não se preocupar muito com a rapidez. A experiência tem sido que a maior parte das pessoas que se habituou a ouvir o podcast, não ouve todos, evidentemente, nem tudo lhes interessa, mas ouve até ao fim. E acompanha até ao fim. As pessoas têm maior disponibilidade do que parece, do que se pensa, para até, eu acho que à medida que as pessoas descansam com o excesso de informação, têm a maior disponibilidade para ouvir coisas um pouco mais aprofundadas, ou ler coisas um pouco mais quando aprofundadas. Arriscam, percebem que são capazes. O que eu acho é que se criou muito, e talvez este também seja um problema particularmente português, mas pronto, outro podcast que dava, não é? Pela taxa de alfabetização ter sido muito tardia em Portugal, pelo facto dos mídias terem sempre muita ligação a grupos económicos e não tanto a movimentos sociais, os mídias mais relevantes, e isso sempre criou um certo distanciamento entre o que é a elite de produção da informação e quem a consome. E é um dos meus assuntos de preferência, o jornalismo de classe, aquilo que eu chamo de jornalismo de classe. Exatamente, e portanto dizer às pessoas, e é um bocadinho isso que o Shifter tenta fazer, vocês são bem-vindos aqui neste mundo onde se produz informação. Acho que faz toda a diferença. E tu, João, foste muito bem-vindo aqui. Agradeço imenso teres vindo. Acho que foi uma conversa bastante interessante. Muito obrigado pelo convite. Nós regressamos brevemente com outro convidado ou convidada. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos, a partir de ilustração de Vera Tavares.